Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos iniciar mais uma aula aqui do nosso curso de matemática básica. Hoje vamos falar razão e proporção, mas nesse próprio tema aqui, pessoal, já enquadra proporcionalidade, que é um dos tópicos aí do edital. Já se enquadra também porcentagem, porque razão, proporção tem a ver com porcentagem. Então, nesses dois assuntos aqui, a gente já vai matar vários assuntos. Então, vamos lá. O que é uma razão? Razão, pessoal, basicamente é a comparação entre dois números. Como é que a gente vai comparar? Por exemplo, se eu quiser comparar o número 4 e o número 2 através de uma razão, como é que eu vou fazer? Eu vou comparar esses dois números com uma divisão. Então, razão nada mais é do que uma divisão entre dois números. Então, a comparação entre o número 4 e 2 através de uma razão é 4 sobre 2. Isso é uma forma de escrever. Ou eu posso escrever que é também equivalente 4 dividido por 2. Ou eu posso fazer a própria divisão e dar o resultado. 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, a razão de 4 e 2 é o próprio número 2. Aqui é uma das três formas, são três formas de resolver. 4 com a barra 2, 4 com o símbolo de divisão 2, ou eu resolver a própria divisão e encontrar o 2. Então, vocês lembram? A razão aqui nada mais é do que uma fração, certo, pessoal? Então, o conceito de razão é super simples. Bom, então, se eu perguntar para vocês qual a razão, se eu quiser a razão entre os números, a razão entre os números 15 e 3. Então, como a gente procederia? Da mesma forma, sempre lembrando que a gente coloca primeiro o número que ele falar primeiro. Então, a razão entre 15 e 3 seria 15 barra 3, 15 sobre 3. Mas como dá para dividir aqui, então a razão entre 15 e 3 é igual a 15 por 3 dá 5. Esse é o conceito de razão super simples. A gente vai olhar na prática daqui a pouco. Pronto. Então, por que a gente tem que saber o conceito de razão? Porque o conceito de proporção precisa de razão, certo? E o que vem a ser a proporção? Deixa eu dar um espaço aqui para a gente fazer proporção. O que vem a ser a proporção? A proporção nada mais é, pessoal, que a comparação entre duas razões. Vejam só, razão é uma divisão de dois números e proporção é a comparação entre duas razões. Então, como seria? Vamos pegar esse próprio exemplo 15 por 3. Vejam só, 15 por 3. Como vai fazer uma proporção? Proporção, pessoal, olha só, proporção, proporcional e proporcionalidade são basicamente as mesmas coisas. O que quer dizer? Quer dizer o seguinte, que eu vou ter outra razão aqui, que eu multipliquei ela por algum número específico. Vamos supor que eu multiplicar aqui 15 vezes 2 vai dar quanto? Vai dar 30. Então, eu tenho que multiplicar embaixo também vezes 2. 3 vezes 2 vai dar 6. Agora, vocês observam que eu tenho duas razões. Então, essas duas razões, elas são iguais. Ou, como geralmente cai na prova assim, equivalente. Então, quando vocês olharem essa palavra equivalente em uma prova, que eles vão perguntar, responda se as razões são equivalentes. Eles não vão perguntar se as razões são iguais, vão perguntar se são equivalentes. Equivalentes basicamente é isso, pessoal. As razões ela tem que ser iguais, são proporcionais. Olha só, 15 por 3 e 30 por 6. Observe que em cima eu multipliquei por 2 e embaixo eu multipliquei por 2. Então, duas razões equivalentes são duas razões em que uma, por exemplo, é o dobro da outra. Tá vendo aqui que no caso é o dobro, que eu multipliquei por 2, ou triplo, ou eu multipliquei por algum determinado número essa razão. Então, isso é uma proporção. No caso, é equivalente porque elas são equivalentes. Mas por que equivalente? Veja só, se eu dividir 15 por 3, eu vou encontrar como resultado quanto, pessoal? 15 por 3, eu já fiz cá em cima que deu 5, ok. Agora, olha só, se eu dividir 30 por 6, eu vou encontrar como resultado quanto? Paralisa aí e faça um vídeo para vocês verem. Vocês vão observar que vai obter resultado 5, tá vendo? São duas razões aparentemente diferentes, só que o resultado é 5. Por que o resultado deu 5? Porque são duas razões diferentes, mas são proporcionais. São equivalentes. Então, esse é o conceito de equivalentes. Duas razões que quando eu fizer a divisão, o resultado vai dar igual, certo? Então, com isso, vamos fazer um exemplo aqui para a gente clarear as ideias. Aqui, pessoal, está um exemplo que eu trouxe para vocês.
Descubra se as razões 3/5 e 18 sobre 30 são proporcionais. Como é que a gente vai descobrir se duas razões são proporcionais? Tem dois métodos da gente fazer. O método mais simples e o método mais simples também. A gente pode primeiro fazer a divisão aqui e a divisão aqui. Se der o mesmo resultado, elas são proporcionais. Ou, basicamente, pelo jeito mais indicado, a gente faz o seguinte: coloca 3 sobre 5 igual 18 sobre 30. A gente coloca uma do lado da outra com sinal de igualdade e vai aplicar uma coisa que vocês provavelmente já devem ter ouvido falar, mas não lembram muito. O que vem a ser? Vem a ser algo chamado meio pelos extremos. Já ouviram falar? Algo chamado meio pelos extremos. Quer dizer que eu vou multiplicar de quina aqui, vou multiplicar formando um x. Vou multiplicar os meios pelos extremos. De qualquer forma, de que maneira eu vou fazer? 30 vezes 3, então aqui eu vou fazer aqui do lado. 30 vezes 3, deixa eu trocar o piloto. Fazer aqui. 30 vezes 3, olha só, eu estou multiplicando fazendo um x, fazendo uma quina. 30 vezes 3 igual 5 vezes 18. Tá vendo que geralmente a multiplicação ela é mais fácil de fazer do que a divisão. Então 5 vezes 18. 5 vezes 18. E o que é que eu tenho que encontrar? Eu tenho que encontrar os dois resultados iguais. Se os dois resultados forem iguais, quer dizer que essas duas razões são proporcionais. Então, para descobrir se uma razão é proporcional, eu igualo as duas razões e multiplico meio pelos extremos. Tem gente que costuma chamar assim cruz credo, porque no sentido de um x, mas é chamado meio pelos extremos. Então, multiplico aqui essa quina com essa. Então, 30 vezes 3, pessoal, dá para fazer de cabeça, não é? Que é 30 mais 30 mais 30, que dá 90, é igual. E 18 vezes 5 dá para fazer de cabeça? Vocês podem fazer aí, vou mostrar aqui como faz. 18 vezes 5. Olha só, 8 vezes 5, 40, coloco o 0, subo 4. 5 vezes 1, 5, 1 com 4 que subiu 9. Então 5 vezes 18 dá 90. Então observe que deu igual. Se dá igual, quer dizer que essas duas razões são proporcionais. Então, nessa pergunta aqui, essas duas razões são realmente proporcionais, certo? Vejam só, pessoal, agora um exemplo um pouco diferente. Vejam só, pessoal, agora um exemplo semelhante, mas que pede o valor de x. Olha só, a gente vai começar já a entrar em outro assunto, mas ainda está em razão e proporção. Olha o que ele fala. Qual o valor de x para que as razões x sobre 3 e 20 sobre 5 sejam proporcionais? Primeiro a gente já vai sabendo que é uma razão proporcional. Uma razão proporcional a gente tem que igualar as duas razões. Então logo de cara eu vou fazer x sobre 3 igual a 20 sobre 5. Quando vocês ouvirem a palavra proporcionalidade ou equivalente, vocês têm uma ideia que é uma igualdade. Então x sobre 3 igual a 20 sobre 5. Ok, ele já falou que são proporcionais. E o que ele quer? Ele quer o valor desse x aqui para que elas sejam proporcionais. Uma dica que não aconselho muito é vocês ir testando números aqui, x, 1, 2, 3 e por aí vai. Mas a dica mais prática é simplesmente a gente utilizar o que a gente fez na última questão, que é o meio pelos extremos, ou seja, multiplicar em quina, multiplicar fazendo um x aqui. Então, eu vou multiplicar assim, então isso aqui vai ser igual, vou botar uma setinha aqui. 5 vezes x dá 5x. Observe que 5 vezes x continua 5x, porque eu não sei quanto é o valor de x. Igual a 20 vezes 3. Pegou a lógica? 20 vezes 3. Então eu estou multiplicando sempre em quina, sempre em x. 5 vezes 3 igual a 20, 5 vezes x igual a 20 vezes 3. Ok. E agora, como eu vou encontrar o valor do x? Primeiramente, eu vou conservar aqui 5x. Por que eu estou conservando, pessoal? Porque eu tenho que fazer essa multiplicação do lado de cá. 20 vezes 3, pessoal, é 20 mais 20 mais 20, que dá 60. Observe que a gente não chegou ainda na aula de álgebra de equação do primeiro grau, mas aqui é uma parte básica, dá pra gente encontrar. Olha só, eu quero encontrar o valor do x, pessoal. Quando chegar mais na parte de álgebra, eu vou explicar melhor. Mas por enquanto vocês têm uma ideia aqui. Sempre que eu quero encontrar o valor do x, eu quero encontrar o valor da letra, de qualquer letra, ela tem que ficar sozinha em um dos lados da igualdade. Ou seja, ela tem que ficar aqui sozinha, x. Ok, e os números que estiver do lado dela, eu vou fazer o quê? Eu vou aplicar as regras da matemática. No caso, o 5, ele está do lado dele, ele está fazendo a multiplicação. Não foi isso que eu falei? 5 vezes x
Então aqui está multiplicando. Quando estiver multiplicando, olha só pessoal, preste atenção. Quando o número estiver do lado da letra multiplicando, ele vai passar para o outro lado embaixo dividindo. Então preste atenção. Então o 60 eu vou conservar. E o x, pessoal, ele estava em cima multiplicando. Então ele vai passar para o outro lado embaixo dividindo, certo? Então esse é um detalhe muito importante que a gente vai ver muito isso aqui. Sempre quando o número estiver do lado da letra, quer dizer que ele está fazendo a multiplicação. Então ele vai passar para o outro lado embaixo, fazendo o processo da divisão. Ele passa com a operação inversa. Então aqui ficou x igual 60 sobre 5. A gente pode fazer aqui rapidinho. 60 dividido por 5. A gente pega o primeiro número. 6 dividido por 5 vai dar quanto, pessoal? Dá apenas 1. Por quê? Porque 1 vezes 5 dá 5. Aí eu trago para cá para subtrair para ver quanto tem de resto. Aí eu faço 6 menos 5 dá 1. Desço esse zero que eu não usei. Aí fico com 10 dividido por 5 vai dar 2. Então, 60 dividido por 5 deu 12. Então, x é igual a 12. Então, essa é a resposta que ele quer. Ele quer qual o valor de x para que as razões x sobre 3 e 20 sobre 5 sejam sejam proporcionais. Então, as razões ficariam 12 sobre 3 igual a 20 sobre 5. Porque o 12 foi o que eu encontrei. Certo, pessoal? Então, esse conceito de razão e de proporção, basicamente, não é tão difícil. Agora, nas questões, a gente tem que ver que cada questão vai pedir uma coisa diferente. Então, vamos treinar? Bom, pessoal, antes da gente ler a questão, não esqueçam de deixar o like no canal, se inscrever, compartilhar o vídeo com outros colegas. É muito importante para o canal crescer, certo? Então, vamos lá para um exemplo na prática de uma questão de um concurso. Olha só o que fala. Em um concurso público participaram 60 mil candidatos para 1.500 vagas. A razão entre o número de vagas e o número de candidatos foi de... Então vamos analisar as opções. Então pessoal, vamos para o exemplo. Na prática a gente já leu a questão. Qual é a primeira coisa que a gente deve pegar? São as informações que foram dadas na questão. Então ele falou que um concurso público teve 600 mil, então na verdade 60 mil candidatos, botar apenas o CAN, para 1.500 vagas. Para 1.500 vagas. Aí ele pergunta, a razão entre o número de vagas e de candidato é... Então, pessoal, a gente tem que focar nesse detalhe. O que falar primeiro vai ser o número que vai ficar na parte de cima da fração do denominador. Olha o que ele fala. A razão entre o número de vagas. Então, primeiro ele falou número de vagas. A razão entre o número de vagas e os candidatos. Pronto. Então, primeiro a gente vai colocar na parte de cima o número de vagas. Observe aqui que na ordem ele colocou 60 mil candidatos para 1.500 vagas. Só que na razão ele pergunta a razão entre o número de vagas. Então, o primeiro que a gente falar, a gente vai colocar na parte de cima. Então, a razão entre o número de vagas são 1.500 vagas. E os candidatos são 60 mil. Então, o que ele falar depois a gente coloca na parte de baixo. Esse é um detalhe importante. Aqui, pessoal, a gente pode simplificar. Aqui é uma fração, uma razão em que eu tenho zeros em cima e embaixo. Eu simplifico sempre um de baixo com um de cima, outro de baixo com outro de cima. Então, isso aqui fica igual a 15 sobre... na verdade, falta outro zero aqui, porque é 60 mil. Então, aqui tem outro zero aqui no meio. Então, 15 sobre 600. Observe, pessoal, que a gente pode fazer a divisão aqui ou pode usar aquelas regras lá das frações que a gente aprendeu. Simplificar. Simplificar é dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, que não seja o 1. Então eu observo se o 15 dá para dividir por 2, não dá, mas dá para dividir por 3. Então eu vou simplificar por 3. O de baixo dá para dividir por 3? Também dá. Então isso aqui vai ser igual. 15 por 3 dá 5, simplificando. E 600 por 3 vai dar quanto, pessoal? Isso mesmo, 600 por 3 vai dar 200. Pronto, dá para simplificar por quanto agora? Observe que o de cima dá para simplificar apenas por 5. Por quê? Porque não dá por 2, por 3, por 4, não dá. Então, ele dá para dividir e simplificar apenas por 5. Então, o de baixo tem que ser por 5 também. Pronto, 5 dividido por 5, pessoal, vai dar 1. E 200 dividido por 5 vai dar 40. Vocês podem fazer passo a passo. Ou seja, a razão que ele quer é 1 sobre 40, ou 1/40. E essa opção de resposta, pessoal, está aí, ó, na letra D. E é isso aí, pessoal. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, é muito importante. E vamos fazer mais questões.
Vamos para a próxima questão. Olha o que ela fala. Uma pesquisa entre 50 torcedores do estado de Pernambuco revelou o seguinte quadro sobre o clube preferido deles. Aí temos aqui uma tabelinha com os times e com os números embaixo. Aí ele pergunta: a razão entre os que preferem o Santa Cruz e os que preferem o Sport é de. Então ele quer uma razão também. Então vamos lá observar. Então já lemos a questão. Qual é o próximo passo a se fazer, pessoal? Pegar as informações que foram dadas. Ele deu uma tabela aqui dos times de Pernambuco e a quantidade de torcedores de proporcional. Aí ele quer saber a razão entre o Santa Cruz e o Sport. Como é que a gente vai descobrir? Simplesmente, pessoal, razão é o quê? Razão é uma divisão. Ele quer a razão entre Santa Cruz e Sport. Eu botei só as abreviações. Então, Santa Cruz e Sport. O que ele falar primeiro vai ficar na parte de cima da fração, da razão. Então, vai ficar 20 sobre o número do Sport, que é 15. Aí vocês podem observar. E cadê essa resposta? Não está aí. Por quê? Porque aqui a gente tem que simplificar. Lembra lá da fração? Que a gente sempre tem que simplificar ao máximo. Então, qual é a simplificação? Eu vou simplificar em cima e embaixo. Por 2 não dá, que aqui é ímpar. Por 3 não dá, que aqui é par. Por 4 não dá, que aqui é ímpar. Dá por 5. Então, por 5 e por 5. 20 por 5, pessoal, vai dar 4. E 15 por 5 vai dar 3. Então, vamos analisar as opções. Olha só, 4 está para 3. Ou seja, a cada 4 torcedores do Santa Cruz, eu tenho 3 torcedores do Sport. Então, essa é a razão entre a quantidade de torcedores do Santa Cruz e de Sport. Então, é o que a gente observou na questão, pessoal, na explicação. Observe que essas duas equações, essas duas razões, elas são proporcionais, ou pode-se dizer que são equivalentes. Não são iguais, mas são equivalentes, são proporcionais. 20 sobre 15 é o mesmo que eu dizer 4 sobre 3, ou seja, a resposta é 4 sobre 3, é a opção que vocês estão vendo aí. E é isso aí, pessoal, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, é muito importante. E vamos para a próxima questão. Então, pessoal, vamos para a nossa última sequência de questões de exemplos. Olha o que a questão fala. Em uma competição de xadrez, Beatriz venceu 4 de 5 partidas, enquanto Carlos venceu 8 de 10 partidas. Considerando a proporção de vitórias, quem teve um desempenho melhor? Vamos analisar as opções. Então, pessoal, agora que lemos a questão, não esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com outros colegas. Tentam sempre paralisar o vídeo antes, tentar fazer a questão. Se vocês não conseguirem, vocês podem soltar o vídeo e ver como é o processo que a gente faz a questão, certo? Então, vamos lá. Olha só. Ele falou que na competição, Beatriz venceu 4 de 5 e Carlos venceu 8 de 10. Aí ele pergunta, com base nessas proporções, qual das opções estão certas? Vamos analisar. Olha só, como é que a gente vai saber qual dessas duas razões, qual dessas duas proporções dá o valor maior para cada um, para quem venceu mais, para quem venceu menos. Então, vamos analisar. Beatriz venceu 4 de 5. Isso equivale a dizer que ela venceu 4 de 5. A gente transforma em uma razão. Ela venceu 4 de 5. Quer dizer que a cada 5 partidas ela venceu 4. Então, vocês estão vendo que a cada questão nós temos formas diferentes de falar uma razão ou uma proporção. Olha só, ela venceu 4 de 5. Quer dizer que a cada 4 ela venceu 5. Ou seja, o número que falou primeiro é o de cima e o que falou depois é o de baixo. Já Carlos venceu 8 de 10. Olha só, quer dizer que a cada 10 questões, a cada 10 partidas, ele venceu 8. E ele quer que analise as opções. Então vamos saber quem venceu mais. Como é que a gente vai saber? Simplesmente a gente vai fazer uma divisão para encontrar o resultado. O resultado maior que a gente encontrar é quem venceu mais. Se for igual, tem as opções aí. Vocês podem observar que tem a opção igual. Então vamos analisar 4 dividido por 5. Vou fazer essa divisão aqui. Então observe que cada questão, apesar de ser uma razão, uma fração, cada questão ela me dá um resultado, me dá uma forma de fazer. Nessa daqui a gente já vai ter que dividir. Nas outras não precisamos dividir, apenas fazer as comparações. Então 4 dividido por 5. Quando o número aqui não dá, pessoal, a gente faz o quê? Coloca um 0 e um 0, na resposta, lá da aula de divisão. Então agora ficou 40 dividido por 5 dá 8. Eu faço 8 vezes 5, 40, trago aqui só para saber se teve algum resto.
40 menos 40, 0, não teve nada de resto. Então, essa fração aqui me deu, essa proporção me deu 0,8 como resposta. Ok, vamos analisar essa daqui. 8 dividido por 10. Mesma regra aqui, quando esse número aqui é menor que o daqui, que não dá, eu acrescento um 0 aqui e um 0, na resposta. Então eu fiquei 80 dividido por 10, pessoal, vai dar 8. Aí eu faço 8 vezes 10, 80. Faço a subtração para ver se teve algum resto, o resto 0. Ou seja, essa é a resposta. Essa é a resposta. Observa que as duas razões, elas são iguais, ou seja, as duas proporções são iguais. Então, olha a opção aí. Ambos venceram a mesma quantidade. Está aí, ó, letra C. E é isso aí, pessoal. Terminamos mais um assunto aqui que foi razão e proporção. Depois vamos fazer uma revisão aqui desses assuntos, mas no próximo assunto a gente vai começar com regra de 3, simples e composta, para fazer uma revisão geral desses assuntos que são praticamente iguais, que é porcentagem, razão, proporção e regra de 3, simples e composta, certo? Então não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e até o próximo assunto.